Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. A gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Boa noite, pessoas. Boa noite, Hélio Rintze. Boa noite. Começando mais uma live da Sabores e Saberes, hoje de maneira mais poética, com a Gabriela, e é um tema que nos une aqui, um tema bastante especial para a gente, um tema que eu gosto muito, que a Gabi gosta muito, que é comendo comida, comendo cultura. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nesta direção, tá? Hoje, a gente, então, até a semana passada, a gente veio com um trabalho de mostrar para vocês um pouquinho a respeito da questão do guia brasileiro, do guia alimentar para a população brasileira, e hoje a gente vai fazer um tema um pouco diferente, ele é mais leve, ele é mais gostoso, assim, é diferente, né? Pelo menos é mais gostoso para mim, que estou envolvido aí muito com a questão cultural. Ele está querendo dizer que hoje ele vai poder falar um pouco mais. Era mais ou menos isso. Falado nessas lives. Exatamente. É a sua né, Hélio? É que é importante, porque você estava trazendo muitas informações que justamente estão aí no seu campo do saber e que ajudam demais aí as pessoas, né? Eu acho que as lives que a gente fez até agora, elas foram extremamente interessantes do ponto de vista de que a gente trabalhou coisas que ajudam as pessoas, né? Coisas que vão diretamente aí na necessidade das pessoas. Hoje é um pouco diferente, hoje é um pouco mais poética a coisa, porque nós vamos procurar trabalhar a questão da cultura, da comida como cultura. E é óbvio que, me dando a chance, eu gosto de tagarelar bastante, né? E aí eu vou conversar bastante com vocês. Mas a Gabi vai me ajudando no que a gente vai construindo aí. Isso aí. Bom, a gente organizou o trabalho hoje aqui pensando no seguinte, retomando um pouquinho daquilo que a gente costuma fazer, né? A Sabores e Saberes trabalha as oficinas educativo-gastronômicas entendendo o alimento, a comida, depois eu vou fazer uma separação, uma distinção entre alimento e comida, como elemento da cultura, como elemento essencial ao laço social e como fonte de prazer, saúde e bem-estar. A Gabi, a gente brinca, né, sempre de falar, nós não somos nutricionistas, então a gente não parte do princípio da comida a partir apenas, né, apenas entre muitas aspas, da questão nutricional. Esse tripé que movimenta aí o nosso projeto, ele é bastante rico, porque ele nos dá a possibilidade de passear pela cultura, pelo laço social, pela saúde, pelo prazer e o bem-estar, a partir dessa metáfora que é a comida. Então, é essa ideia que a gente traz e é isso que a gente quer transmitir aí para vocês hoje. Eu acho que essa oficina nossa, esse trabalho, né, que a gente intitulou aí Comendo Comida, Comendo Cultura, ele vai explicar
de uma maneira bem clara, né, e vai fazer com que as pessoas entendam por que a comida está tão envolvida com as culturas, né, com cada uma das culturas. Então, acho que vai ficar bem claro, bem exemplificado, vai ficar fácil da gente entender todas as metáforas que vão ser colocadas aí para traduzir esse entendimento, né, esse elo. Exato. E você já apresenta uma questão que é muito importante, que é assim, nós estamos trabalhando a questão da comida como cultura, e ela tem um aspecto fisiológico, né? Comemos porque por conta da fome, comemos porque comida é combustível, comemos porque, né, precisamos nos alimentar para não ficar doentes, etc. Mas esse é o campo da fisiologia e que também é atravessado pela cultura, que mesmo a fome, ela tem um aspecto cultural, tá? Então, a gente vai procurar abordar a coisa neste aspecto. A Andréia dando um boa noite, Andréia, tudo bem? Quem tiver mais aí, quiser indo, mandando os boa noite, a gente vai pondo no ar aqui. A ideia de trabalhar a comida como cultura, ela vai nos levar para além da necessidade fisiológica. Então, eu vou fazer uma separação inicial da necessidade fisiológica e da cultura, mas vocês vão perceber que depois a cultura ela volta e engole a necessidade fisiológica, porque a necessidade fisiológica estará também condicionada pela cultura. É muito legal esse movimento. A gente faz primeiro uma separação fisiologia-cultura, mas sem esquecer que não há no ser humano uma fisiologia pura e simples. E aí a gente vai questionar, que é o nosso papel, as crenças, as atividades aí que existem, os lugares comuns, as filosofias que vão abordar a questão da comida. Esse aspecto da comida, então a gente preparou uma série de perguntas que ajudam a gente a pensar o fenômeno da alimentação, o fenômeno da gente comer. Então, nessa live, e aí é assim, pessoal que está aí conectado, manda boa noite para a gente saber quem está, mas a gente vai precisar de vocês. Eu queria que isso aqui fosse bastante interativo, tá? Que a gente tivesse interação com vocês hoje, especialmente. Nós queremos saber o que, né? Por que como motivação, para que como finalidade, quando e com quem, onde, como e quanto a gente come e bebe. Então o que eu como? E a linha de baixo me leva justamente para o oposto. O que, por quê, para quê, quando e com quem, onde, como e quanto eu não como ou não bebo. O Titãs apresentou aí a ideia de comida é pasto, bebida é água, que são as duas metáforas que eles usam no sentido de falar do mais simples, né? O pasto como o essencial e a água como essencial. Mas aí eles levam a pergunta para além do fisiológico, questionando: você tem sede de quê? E você tem fome de quê? E a música inteira se desenrola falando de coisas que não são apenas comida, mas eles sempre levam a ideia para além da comida, mostrando que nós temos fomes e sedes de outras coisas. Luciana Quintão, que é uma empreendedora social, ela uma vez falou esta frase: existem várias fomes, existe fome de tudo, de educação, de moradia, de transporte, de justiça, e o alimento é uma metáfora para todas elas. É ele que sustenta o ser humano, é o primeiro combustível.
O primeiro combustível está no campo da fisiologia. Tudo o mais que ela falou está no campo da cultura, como a gente está tentando mostrar. Então, essas perguntas, eu gostaria que o pessoal de casa aí fosse percebendo e interagindo. Mandem para a gente o que é que você come, o que é que você não come, o que você adora comer. E pensem nessas perguntas. O que eu como e por que eu como? O que me motiva a comer? Para que eu como? Qual é a finalidade? Que é diferente da motivação. A motivação está lá no começo e a finalidade está lá no outro lado, né? Quando eu como, quando eu não como, com quem eu como, com quem eu não como. Hélio, Como. vamos começar aqui num bate-bola, eu e você. O que você come e o que você não come? Eu tô mais ou menos como a Andréia aqui, ó. Eu não sei o que eu não como, ainda não descobri, disse a Andréia. Mentira. Eu vou dizer para você o que eu não como. E você já sabe o que eu não como, né? Mas isso ainda é o primeiro passo. Bom, gente, eu não como de jeito nenhum salsão. Eu detesto salsão. E eu adoro salsão. E a Gabi come salsão no talo. E ela vai comendo assim, que nem o Pernalonga comia a cenoura. É um negócio que para mim é completamente descabido. Mas a Gabi, ela não toma leite. De jeito nenhum. E por que, Gabi? Qual é a motivação de você não tomar leite? Primeiro, porque eu nunca gostei. Desde que me lembro, de muito criança, minha mãe às vezes servia uma xicrinha de café, assim, aquela xicrinha pequena. Ai, precisa tomar, por causa de cálcio, cálcio, cálcio. E ela saía da cozinha, virava as costas, eu jogava a xicrinha do leite na pia. Então, assim, eu não gostava do cheiro. Eu acho que o leite, para mim, o pior é o cheiro. E aí, depois, adulta, com as tecnologias, né, vim descobrir que eu tinha intolerância à lactose. Então, acho que uma coisa levou a outra. Não comia porque tinha intolerância, porque todos os outros derivados eu não tenho problema nenhum. Como iogurte, queijo, sem problema nenhum. Nem me fazem mal e também não tenho nojo. Agora, eu costumo brincar que eu falo que eu tenho um lema, né? A Andrea falou que não sabe o que não come, eu falo que eu como de tudo, mas eu não como de qualquer jeito. Então, isso é uma coisa que, para mim, assim, é muito séria. A comida tem que... É o meu lema. Como de tudo, mas não de qualquer jeito. Então, assim, de tudo mesmo. Eu acho que o leite é a única coisa que eu não bebo porque me faz mal, é um problema do meu organismo. Aí ele entra, acho que no fisiológico, não no cultural. Aham. Né? Sim. No seu caso, há uma intolerância, né? Exato. Aí acho que é bem claro essa questão da fisiologia e não da questão cultural. Agora, culturalmente, eu me acho uma pessoa, inclusive, bastante... Acho que porque trabalho com alimento, trabalho na área, e sou muito curiosa, assim. Então, se você me apresentar coisas diferentes, eu sou a primeira que vai querer experimentar, pode ter certeza. Seja um preparo diferente, seja um ingrediente diferente, uma fruta que eu não conheço, um legume, o que quer que seja. Né? Eu sempre fui bastante... Isso veio antes de eu estudar gastronomia, acho que é uma coisa muito minha, assim, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer novos sabores, novas texturas, sempre me agradou essa questão. Então, temos aí uma questão fisiológica da Gabi, fala. E aí, acho que essa questão da curiosidade de conhecer o novo vem da cultura. Meu pai, desde muito cedo, ele levava a gente à feira para fazer feira com ele. Eu lembro dele me mandar segurar onde passa o cinto na calça jeans, para não me perder. Ele falava, segura que não solta. E com as sacolas nas mãos, então não podia me dar a mão também. Então me fazia segurar na roupa dele para não me perder. Então, eu acho que foi ali que eu aprendi a escolher ingredientes, foi ali que eu sempre tive muito contato. E acho que vem desse cultural, né? Passado aí de geração, que foi sempre muito presente na minha vida.
Que legal. E acho que isso tem muito a ver hoje com o que a gente trabalha com o conceito de educação para o gosto, né? Sim. Quando a gente fala da educação para o gosto, a gente está sempre comentando a respeito da necessidade do incentivo da criança dela experimentar. A criança ela vai experimentar o tanto quanto ela for estimulada a experimentar. Exato. O ser humano, na sua potência e na sua abertura, ele é muito plástico, né? Então, se a criança for ensinada que experimentar é legal, que provar é bacana, e isso, veja, é um dado cultural, né? É um dado de educação, e, portanto, se há educação, há cultura, né? Como forma de transmissão da cultura, o pai que leva a filha na feira e que vai estimulá-la a experimentar as coisas. Né? Uhum. Inclusive, em você deve haver uma série de lembranças, de memórias afetivas da feira, desde desse dedo enganchado na cinta do pai, aos gritos da feira, aos cheiros da feira, e que vai permeando a vida das pessoas, né? Vai nos compondo. Essas experiências vão nos compondo, elas são a gente. Então, quanto mais experiências eu tiver, mais eu vou ter condição de aproveitá-las, né? E aí, o que a gente tem para comer? O que a gente tem para beber? Quando, com quem e onde, como a gente não come e não bebe. Já pensaram, vocês que estão nos assistindo, já pensaram sobre isso na sua própria alimentação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que hoje vamos pensar na contemporaneidade, aí antes pandemia, mas durante pandemia, nós não bebemos álcool quando vamos dirigir, ou pelo menos é indicado que não se beba, né? Agora, muitas religiões pedem que não se consuma álcool no dia de determinados ritos, pedem que não se consuma carne. Agora, vamos dar uma passeada por algumas imagens para a gente poder brincar com essa questão aqui. Você quer falar, Gabi? Não, você falou da questão da feira e das coisas que acontecem na feira, né? Eu lembrei dele, toda vez que ia comprar limão, ele tinha uma piadinha que já era pronta. Ele perguntava para o vendedor: esse limão tá azedo? E aí o vendedor sempre titubeava, ficava constrangido e falava: não, esse limão é uma delícia, tá até doce. Ele falava: então limão não é bom, porque limão tem que ser azedo, eu não vou comprar. E aí o cara falou: não, tá azedo, né? Limão é azedo. Então era um clássico aí que fica guardado na memória. São as coisas que a gente não vai esquecer jamais, né? Lembranças de detalhes, mas que não vamos esquecer jamais. Eu pus uma primeira imagem aqui, vou colocar ela grande para vocês verem. O que essa imagem traz para vocês que estão assistindo? O que esta imagem comunica para vocês? Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Se alguém quiser digitar aqui, fique à vontade. Vamos pensar aqui. Gabi, primeira imagem aqui, ó. A Andrea falou saudável. Ela já foi direto praticamente numa interpretação, né? Ela mostrou, e viu a imagem e ela colocou aqui que essa imagem traz a ideia de algo saudável. É uma imagem composta por, basicamente, vegetais, legumes, frutas. O que ela traz para a gente? O que ela te traz, Gabi? Eu acho que saudável foi a primeira palavra também que me veio à mente, a primeira palavra que me vem à mente, diante aí do que a gente está debatendo, mas acho que pode vir ecológico, orgânico, natural. Me vem a palavra saboroso, porque é um tipo de alimento que eu gosto, fresco. Acho que são esses atributos aí que a gente pode
pensar nessa imagem. Legal. E aí, assim, isso daí pode nos trazer também a reflexão, até vou mostrar isso em contrapartida da próxima imagem, só para a gente brincar com ela, né? A pergunta, o que vai trazer dessa imagem, para muita gente, a pergunta será só uma, né? A pergunta será quando, né? Essa imagem, e agora eu vou brincar, então, com as relações, e as relações, elas vão ajudar a gente a pensar nas questões. Essa imagem, em relação a essa imagem, ela traz o que para a gente? Que temas da contemporaneidade aí dentro da alimentação a gente pode tirar daqui? Eu vou cantar a bola disto. Pode falar. Eu vou cantar a bola disso. Aqui é uma imagem que me lembrou a ideia de vegetarianismo ou do veganismo, justamente em contrapartida com esta imagem, que é uma imagem que tem elementos que eu tenho certeza que quase ninguém vai associar a saudável, né? Veja, saudável é diferente de gostoso. Se eu fizer uma enquete aqui sobre isso ou isso para o gostoso, talvez eu tenha resultados diferentes aqui. Tá vendo? A ideia de gostoso aqui é diferente do que a gente está vendo nesta imagem. Para o vegano, ele dirá, bom, eu como isso aqui porque isso aqui é diferente disso, pois não sacrifica animais. Percebe? Então, numa simples associação de duas imagens que eu tenho, elementos que numa primeira leitura me trouxeram a ideia de saudabilidade, com um elemento que me trouxe uma ideia aí de churrasco, de festa, e de elementos que não são saudáveis. Essas duas imagens, por menos que a gente possa perceber, elas duas estão impregnadas de cultura. Elas estão impregnadas de signos, de símbolos, de significados diferentes. Quer falar, Gabi? Eu acho que é exatamente isso que você está colocando, né? Além da imagem, elas nos trazem uma série de situações que a gente pode colocar. Então, por exemplo, hoje, se a gente pensar em, não sei, toda vez que eu penso em churrasco, eu penso em reunião de pessoas. Não que a gente não faça ou não possa fazer um churrasco com um número menor de pessoas, só com as pessoas de casa, vamos dizer assim. Mas acender uma churrasqueira, fazer o carvão pegar para assar pouca carne não faz muito sentido, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto aí que a gente já vê, então a gente fala, poxa, isso remete, que eu perguntei, né? Mas você está falando em contemporaneidade, em tempos de pandemia? Em tempos de pandemia, essa imagem em grupo, né, é impensável. E não sei, acho que as pessoas acabam indo para uma outra situação. E quando você coloca também a questão de saudabilidade, eu acredito que as frutas, verduras trazem muito mais essa imagem, mas não vejo nada insalubre aí no churrasco em si, né? Aí vem aquele nosso velho lema, basta você não exagerar, basta você não comer só carne, mas comer outras coisas, enfim. Então, acho que realmente é uma leitura, né, que se faz. É isso que eu estou tentando mostrar. E essa leitura também, ela vai ser feita de acordo com a cultura, com o know-how, com a história de cada um. Porque se em vez de mim falando aqui, em vez de eu estar falando, tivesse, por exemplo,
um homem super carnívoro, ele ia falar para aquela cesta, eca, que horror, né? Não gosto. E ele estaria lambendo os beijos falando, pô, isso que é comida, isso que é bom. Então, acho que também cultura, apesar da gente pensar num âmbito maior, ela também tem uma questão que é individualizada, né? Que é de cada um de acordo Aham, com a sua vivência. sim. É interessante que você falou, porque assim, o Edgar Morin, ele fala que a cultura seria um grande computador central e cada um de nós é um terminal desse Uhum, computador central. Nós todos estamos conectados à cultura, mas cada um processa ao seu jeito. uhum, Inclusive, aqui misturando os canais, nós teríamos aqui, a partir de uma leitura possível do Observatório do Machismo, eu teria que essa imagem é uma imagem mais masculina do que esta imagem. Esta uhum, imagem, ela é feminina e esta imagem, ela é mais masculina do que a outra imagem. sim, eu Né? concordo. Uhum, Oi? concordo. É. Bom, aqui, que dia é hoje? Terça. Isso. Aqui tem uma questão, de novo, né? O que o pessoal está vendo aqui nessa imagem? Fiquem à vontade aí para irem comentando e fiquem à vontade até para serem bem-humorados, porque não tem como a gente escapar dessa leitura. Mas há uma questão colocada aqui. Há uma questão cultural fortíssima colocada nesta imagem. Esta imagem mostra 5 copos. Cada copo, no topo desse copo, tem um dia da semana, né? E embaixo tem uma porcentagem: 20, 40, 60, 80, 100. Sendo que sexta-feira é o dia de 100%. Então, olha que curioso, né? Uma imagem que é uma piadinha, uma brincadeirinha, o loading, né? Carregando. Eu vou me preparando a semana inteira. Mas olha, segunda-feira não é de bom tom beber. Uhum. Ou, segunda-feira eu não preciso beber. Mas sexta-feira, quinta-feira, eu já tô com o copo ali. Se for no pinguim, aquele resto ali é só colarinho, né? Então, quinta e sexta-feira já passaram de 80% e 100% do consumo de álcool. Então, essa imagem traz uma questão muito interessante da cultura, que é um interdito, que, obviamente, não é obedecido, que a gente não tem tanta essa preocupação, mas que diz, olha, segunda-feira não é dia de beber, segunda-feira é o dia internacional do início do regime. Né? Não é assim que a gente brinca? Então, eu vou ter, a cada dia que vai passando, um aumento disso. A quarta-feira está ali, né? Tomei uma latinha quarta-feira, tal. Agora, sexta-feira é copo cheio, porque sexta-feira, como diz hoje na expressão das redes sociais, sextou, né? Eu já passei a semana inteira cumprindo com as minhas tarefas, e aí na sexta-feira eu posso beber. Então, nas perguntas quanto, o que, como, com quem eu bebo, se eu bebo uma latinha sozinho em casa na quarta-feira, na sexta-feira eu quero beber com todos os meus amigos na saída do trabalho. Vamos botar uma situação bem clichê, né? Agora, sexta-feira, com bafômetro, eu preciso optar entre beber ou dirigir. Então eu vou pegar um Uber porque eu quero beber. E aí tem a lei não me deixa beber. Então, percebam, o nosso consumo de alimentos e de bebidas também é regrado por legislações. Também é regrado pelo Estado. Sim. Né? Não é proibido beber, mas é proibido beber e dirigir. Não é proibido beber, mas se você chegar na firma na terça-feira e disser tomei todas ontem, você não vai ser bem olhado.
Essa é uma questão que acho que é interessante da gente pensar. Tudo bem aí? É isso mesmo, né? Eu depois vou até tomar uma taça de vinho, pequena hoje, porque é terça. Só de 40% da taça. Uma outra questão que eu acho que é interessante é, olhando essas duas imagens, o pessoal está tímido hoje, não tá querendo digitar. Mas olhando essas duas imagens, sendo bastante clichê, quais são as duas palavras que associamos a essas duas imagens, né? Qual é o significado dessas duas imagens? Quando eu olho para cima tem um bolo com uma velinha e quando eu olho para baixo tem uma caixinha de pipoca, né? Instantaneamente a gente vai fazer uma associação entre a imagem de cima é um bolo de Gabriela. Aniversário. Olha lá, a Andréia de novo matando aqui a nossa charada. Um bolo de aniversário e a pipoca é o cinema. Se for a pipoca em casa, é para assistir um vídeo, um filme, uma série, etc. Mas eu associo. Então, onde e quando eu como? Onde e quando eu como é a. Ah, e quem está aí? A Nununa. Boa noite, Irmã. Carolina. Tudo bem? Onde e quando eu como é importante a gente entender. Porque esses dois ícones, né, da festa e do cinema são universais. Tanto é que, assim, há lugares que se você pega, aparece com esse bolo, a pessoa vai falar, mas o que é isso? É uma festa, né? Uhum. E o bolo, eu sempre brinco, ele tem uma questão muito interessante, né? Que a gente usa, por exemplo, a pipoca, ela reúne, mas o bolo, como eu sempre brinco, o bolo de aniversário, principalmente, ele é cortado exatamente na hora da festa em que a mãe já não aguenta mais a correria da criançada, né? Então, gente, vamos nos reunir, vamos cortar o bolo e, assim, percebam, nas festas em que as pessoas são menos conhecidas entre si, cortou o bolo, é a hora de comer e vazar. Então, percebam o que eu estou tentando mostrar com isso. Que existem ritos, que existem algumas etiquetas que seguem os tipos de alimento. A pipoca tem uma questão interessante. Na época da Gabriela e da Maria Carolina, elas iam no cinema, era na rua ainda, a pipoca era num saco pequenininho. Vocês lembram disso? E a gente comprava, né? Na minha época, o saco era menor ainda e tinha pedaços de provolone, que a gente pelo menos achava que era provolone, né? Pedaço de queijo e tal. Hoje, a quantidade de pipoca que é consumida no cinema é absurda. São latões de pipoca, né? Então, há uma mudança de uma cultura do exagero aí na pipoca e no refrigerante. Mas é bem claro, né? Acho que essas imagens, porque ninguém falou, ninguém pensou bolo e pipoca, porque é a imagem, pura e simplesmente. Né? Uhum. Não nos remete a isso, mas nos remete a uma situação, festa e cinema. Né? E aí, acho que é o ponto crucial para entender a diferença do cultural e da questão alimentar que a gente tá colocando, né? Então, o alimento em si nos remete a um significado cultural. Uhum. Muitos, né, os alimentos ou a maneira de nos alimentarmos que vai nos remeter a esse significado cultural. E aí é a essência do que a gente está tentando mostrar. Toda comida ela traz em si significados culturais e significados pessoais. A gente tem uma oficina que é de comida afetiva e a gente pede para as pessoas trazerem a lembrança
das comidas da infância, das coisas que um cheiro, quando bate, remete, que é aquela cena do Ratatouille, né? É um cheiro, quando bate, me remete à minha infância, um sabor, um gosto, quando eu provo, e me remete à minha infância. Eu vou avançar aqui, porque, como sempre, você sabe, Gabi, a coisa voa, o tempo voa. Nós temos aqui algumas imagens. Essas imagens são de refrigerantes. Mas eu coloquei propositalmente refrigerantes que não são conhecidos, a não ser o Jesus. Alguém já provou o Jesus? Já experimentou, Gabi? Já. Eu tomei em Lócula. Também fui conhecer lá, não conhecia. E aí é assim, é importante tomar o Jesus lá, mesmo que, no meu caso, eu não tenha gostado, né? Que ninguém merece essa água cor-de-rosa aí. Meio difícil de gostar, né? Apesar que a Rai adorava, né? Então, voltamos à questão cultural, né? Voltamos à questão cultural. Dela, remetia à lembrança a Rai é uma moça que trabalhou comigo e ela era do Maranhão, e esse Guaraná Jesus é do Maranhão, não mais, né? Acho que foi criado lá, hoje ele foi... Hoje ele é Coca-Cola, né? Hoje foi comprado pela Coca-Cola, inclusive tem uma distribuição nacional, não tem muita aceitação por aqui, mas imagino que em outros lugares deva ter maior aceitação. E ela sempre falava, já tomou Jesus, 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 eu não entendi. Na verdade, sabia já, porque já tinha feito a viagem, e um dia a gente encontrou e trouxe para ela, né? Comprou para ela. Que legal. E ela ficou super feliz, porque é realmente uma questão afetiva, emocional e cultural, porque lá era onde ela tomava o tal do Guaraná Jesus. Ele tem mesmo gosto de Guaraná, mas ele tem essa cor. Ele é cor-de-rosa, gente. É fantástica a cor dele. Veja aqui, ó, tem um comentário aqui, nada parcial, que você vai adorar. Focaccia me remete à minha infância, ao lado de pessoas especiais que a vida me deu. Você é uma linda, Pati. A gente fazia focaccia, né? Focaccia é um pão, é uma torta. Focaccia é focaccia, não tem muito o que falar, né? Eu sou suspeita para falar. E a gente tem hábito ainda, né, amor? De servir, de fazer de fim de semana, inclusive, acho que o mais gostoso é apresentar para os amigos, né? Porque é uma coisa muito tradicional da minha família. A minha avó quem fazia, e eu quis aprender também antes da gastronomia, já tinha o interesse de aprender, porque eu falava, isso não pode morrer na mão da nona, né? As mais pessoas têm que fazer. E eu acho que na minha família, do lado do meu pai, que é a família do lado italiano, eu acho que eu sou a única que faz. Algumas tias minhas se atrevem a fazer, mas eu acho que sou a única que continuou aí, que vou tentar passar para minha filha. Vamos ver se a Manu encara. Eu acho que quem vai ficar com a receita é o Felipe. Provável. Muito mais provável. A Manu, ela desenvolverá alguma coisa nova a partir da focaccia. Algum outro segredo. Mas eu quero fazer uma comparação com vocês. Esta imagem e esta imagem. Esta imagem e esta imagem. Veja, aqui tem um termo pejorativo, mas eu vou usar, né, que é o tal do refrigereco. Veja que a própria publicidade é muito simples, né? E aqui eu tenho, por assim dizer, o refrigerante. Uhum. Se aqui a publicidade me entrega o refrigerante, prestem atenção nisso. Se aqui a publicidade me entrega o refrigerante, aqui ela não me entrega o refrigerante. O que ela me entrega?
Agora que eu dei conta que o símbolo, o nome, uma garrafa está uma parte, na outra garrafa está a outra, né? Olha que legal. Eu não Sim. tinha percebido isso, né? Essa imagem já é conhecida nossa, mas agora que eu estou dando conta que eles deixaram o logo por inteiro, né? Na imagem, respeitando aí uma virada para outra. A Andréia André coloquei coloca emoção. que tá colocada aqui a emoção. Que diferente daqui, né? Orçamento baixo, óbvio. E daqui? Notem, a Gabi chamou atenção para uma coisa extremamente interessante. Coca-Cola é o nome completo do produto. Tem duas pessoas, a união dessas duas pessoas forma a Coca-Cola. A Coca-Cola está no meio da relação deles. Eles são dois modelos que são usados na publicidade. O tom da cor da pele deles é idêntico ao do líquido. O E na, brinco é vermelho, e na orelha dela tem um detalhe vermelho. Dá para a gente perceber que é o quê? Pensado. a Muito camiseta diferente. branca. Exato. E aí, aqui não está vendendo Coca-Cola, aqui está vendendo a emoção, aqui está vendendo a relação, aqui está vendendo ela como sendo algo da ordem do entre. Ela está entre eles dois, ela está na relação. É muito interessante isso. E isso mostra o poder que a indústria tem de produzir esse tipo de publicidade. E aqui, para quem já passeou pela América do Sul, temos ao lado aí de, acho que com a mesma, quase a mesma importância do Guaraná Jesus, a Inca Kola. Inca Kola, ao lado da cerveja Cusquenha, são duas peculiaridades lá do Peru. A aparência dela é também diferenciada dos refrigerantes que nós temos aqui, né? E aí é uma outra cultura, uma outra produção, etc. Mas três tipos de refrigerantes que nos remetem a coisas diferentes. Agora que a gente já falou da bebida das crianças, vamos falar de bebida de gente grande. O que vemos aí? E o que essa imagem pode, nos remeteria por associação? O que nós temos aqui, o que essa imagem nos remeteria por associação? A Patrícia comentou aqui mais uma coisa, que foi feito com a nona. A gente sempre comenta, Patrícia, que a cultura não é só a cultura de um país, não é só a cultura de uma cidade, não é só a cultura de um povo, né? Mas é também a cultura de cada família, de cada história, de cada família que tem a alegria de poder ter uma nona e ter aprendido, e ter a mãe que faz, e ter a possibilidade de ensinar para outra, para a filha ou para o filho, fazendo com que essa receita atravesse as gerações e que vá, aos poucos, também recebendo a influência dessas novas gerações. Né? Mas o vinho, alguém pensou em alguma coisa que possa nos remeter ao vinho? Eu vou colocar duas novas imagens aqui para bifurcar essa discussão. Uhum. São duas coisas, né? Vejam, na primeira imagem aqui tinha uma garrafa e uma taça. Então ela tem uma simbologia. Aqui, na imagem de cima, ela tem duas taças. Duas taças já nos remetem a um encontro, né? Tem um teor mais romântico. Duas taças, tem um queijo. Frutas, a Fruta, uva. mais romântico, um encontro mesmo, né? Uhum. E embaixo eu tenho a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Que há uma coisa muito interessante, né?
que é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um símbolo do cristianismo. Uhum. Os cristãos costumam dizer do Senhor, que é como eles se referem ao Deus deles, e coloca como sendo um Deus monoteísta, né? Só há um Deus. Quais são os elementos, né? O vinho e o pão. O vinho e o pão basicamente nos remetem à uva e o trigo, dois elementos abundantes na região do Mediterrâneo e que são apropriados pela cultura cristã. E aqui eu queria pôr um detalhe, que é este aqui. Eu lembro até hoje da Ludmila, Andréia, entrando na sala de aula, e ela me pegou nesse exato momento em que eu estou com Mateus 26, 26, 28 aberto para os alunos. E ela ficou chocada, porque ela não esperava isso de mim, né? Que eu estivesse trabalhando a Bíblia dentro da sala de aula. Mas aproveitando que nós estamos trabalhando a alimentação como metáfora, percebam, o auge, os 3 versículos que são o auge da simbologia cristã, estão em Mateus, e é Jesus, né, que toma o pão, dá as graças, ele parte o pão, né? Então o pão é destroçado, ele é quebrado, ele é dividido, e ele fala: tomem e comam, isso é o meu corpo. Na sequência, ele pega o cálice e oferece: bebam neles todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O que temos aí? Veja, Jesus não diz: tomem e comam. Isto é como se fosse o meu corpo. Ele não fala essa frase. Ele diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Portanto, no momento auge do cristianismo, Jesus usa 2 metáforas, que são o pão e o vinho. O pão como corpo e o vinho, por metonímia, que seria depois derramado com o momento em que ele vai ser morto. Então, assim, percebam como é que a gente tem inúmeros elementos culturais que vão sendo narrados pela alimentação. Gabi. Eu acho que para a gente entender bem isso, porque imagino que não vou, vamos dizer que uma maioria das pessoas que estejam assistindo aí venham do cristianismo, para a gente pensar que um japonês entra num momento desse na igreja cristã, na igreja católica, sei lá, igreja cristã, que estão nesse momento. Qual vai ser o significado desse momento para esse japonês? Nenhum. Né? Ele não pactua dessa cultura, ele não entende essa cultura, ele não conhece essa cultura, ele vai, acredito que respeitar por saber que está num ambiente religioso, mas aquilo para ele não faz sentido. Né? Não existem essas conexões. Então, é um momento onde o alimento está sendo utilizado naquela cultura, naquela religião, para aquela finalidade. Eu acho que é bem isso, né? Quando a gente fala e está falando isso para um cristão, parece tudo muito claro. Quando a gente chegar na questão da carne, a gente vai ter isso bastante claro, né? Quando colocar as culturas diferentes e a questão da carne. Mas eu acho que essa correlação em um japonês entrando na igreja e vendo essa cena, para ele talvez não tenha nenhum significado muito mais importante. Exato. E aí, isso que a Gabi falou é o tema que a gente está tentando trazer aqui com essa live, que é a cultura traz um significado e plasma, né? Incorpora esse significado em determinados alimentos. E veja,
as religiões, agora usando no plural, monoteístas, não monoteístas, orientais, ocidentais, todas elas usam o alimento como metáfora. Os alimentos para as religiões são consagrados. Uhum. Consagrar, sagrado, significa separado. Então, é um alimento que é entregue para as divindades. E no caso aqui que a gente está vendo, temos o acarajé, que é a junção das palavras acará e jé, que significa comer, o acará, né? O jé é o verbo comer, e ele é dedicado a Yansan. Há muitas outras imagens de comidas a partir da Umbanda, por exemplo. Então, vejam, aqui embaixo, né, aqui em cima, perdão, vocês podem ver aquilo que a gente costuma chamar de despacho. Tem toda uma simbologia da alimentação. Embaixo, a hóstia e a baiana oferecendo uma comida. Então, cada uma delas traz um significado, cada uma delas traz uma possibilidade de interpretação. E veja, nas religiões, essa questão da alimentação ela é levada não como cultura, mas como sagrado, como um dado que é transcendental, que não está no nosso campo, que vem de fora. Gabi, você já sabe o que eu vou te dizer, né? Não vamos conseguir entrar hoje neste tema. E eu fico até feliz, porque a gente já falou 55 minutos aqui. A temática do Comendo Comida, Comendo Cultura, ela é muito, muito rica, muito farta, tem muita informação. Então, a gente tem muito o que fazer, talvez a gente possa fazer um segundo momento dessa live num outro dia, numa outra oportunidade para continuar. Mas a ideia nossa seria dar continuidade à leitura, fazendo essa mesma questão quando eu estou falando sobre a comida do outro, da outra cultura. A Gabi usou um exemplo que eu gosto muito e eu vou invertê-lo. Vamos nos colocar no lugar do japonês da Gabriela entrando na igreja. Então, nós estamos entrando em um determinado ambiente religioso e está acontecendo um determinado rito que nos é completamente estranho. Isso acontece com a nossa cabeça. O que nós vamos conseguir enxergar? O que nós vamos conseguir entender? Muito provavelmente nada. Mas como é que nós vamos olhar para essa questão? Porque quando o outro olha estranhando a minha cultura, eu até rio, porque eu entendo a minha cultura como normal. E o etnocentrismo, que é o movimento de eu colocar a minha cultura como sendo o centro cultural do mundo, da vida toda, ela me traz uma visão que coloca a minha cultura como sendo a única existente. A minha cultura, no mínimo, como sendo a certa. Ou seja, gerando preconceitos. Isso gera preconceitos. Quando eu consigo fazer essa inversão e mostrar para mim mesmo que a cultura do outro é diferente e o que ela é só diferente, sem haver um julgamento de superioridade ou de inferioridade das culturas, eu consigo dar um avanço. E a alimentação serve para isso. Você sabe que é muito interessante isso, né? E acho que é um exercício para a gente colocar em prática. Eu hoje estava dando uma zapeada no Instagram e acabei passando por um canal, e é um canal que faz um programa de entrevistas com pessoas que estão em aeroportos. Uns chegando, outros indo embora, então tem esse reencontro aí de pessoas. E a apresentadora do programa, ela falou
esse trabalho que eu faço me faz aprender a exercitar o não julgamento. E eu falei, é verdade, né? Cada um que está ali tem a sua razão, porque está voltando, quanto tempo ficou, que país foi, que país não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, assim, não cabe a ninguém julgar. Então, o que o outro come, da maneira que come, o que faz, não nos cabe julgar, né? Nos cabe conhecer, aprender e acho que, no mínimo, respeitar, né? Acho que esse sempre vai ser o início de falar isso aqui, eu preciso olhar, não com o meu olhar, mas eu preciso respeitar o olhar do outro, né? E acho que não só nessa questão alimentar, não só essa questão cultural, mas a gente pode levar isso para a nossa vida, né? Esse olhar que a gente tem que ter com o outro que seja respeitoso em função de divergências. Exato. Sigamos a orientação do seu pai e vamos experimentar tudo que for possível na grande feira da vida, né? Isso aí. Eu acho que é um exercício de uma coisa que eu não gosto de usar a palavra tolerância, então eu não a uso, mas é o exercício de praticarmos aí uma solidariedade, uma alteridade, o respeito para com a cultura diferente da minha. Conseguir mostrar e entender que a cultura é diferente da minha, sem julgá-la como superior ou inferior à minha. A gente toma aí, por exemplo, né, as conversas que a gente tem com as pessoas que a gente ouve das histórias de um mundo anterior à pandemia, quando a gente viajava, de gente que vai para fora do país, vai para longe, e a única coisa que a pessoa faz é reclamar da comida do lugar e dizer que lá na minha terra a comida é muito melhor. Viajemos e vivamos abertos a poder absorver um pouco da cultura do outro, absorver o entendimento de mundo de outras culturas para que nós possamos ampliar a nossa potência de enxergar o mundo de uma maneira mais solidária. Certo? É isso aí. Como diz Luciana aqui, então, existem várias fomes por aí. Existe fome de tudo. Uhum. Gabriela, eu agradeço a sua presença, a sua parceria constante nesse trabalho tão bonito, que nós possamos levar aí para as pessoas a educação para o gosto e o hábito de serem pessoas experimentadoras. Mais experimentadoras, menos julgadoras. Isso aí. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos acompanharam. E terça-feira que vem tem mais live. É isso aí. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Bom fim de noite para todos aí. Isso aí.